Então, como os irmãos sabem, nós estamos neste mês de janeiro com a série Cristo em Nós. Todos os janeiros nós tentamos chamar, atrair a presença de Deus, né? Nós buscamos a presença de Deus no primeiro mês do ano. E esse ano nós estamos com a série Cristo em Nós. E essa série tem nos ensinado algo fundamental. Nós estamos aprendendo o que é a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade bíblica. Porque muitas vezes nós pensamos que espiritualidade é misticismo, sentimentalismo, emocionalismo, né? É flutuar aí nas nuvens, mas nós aprendemos que na palavra de Deus não é bem assim, né? Às vezes, quando nós pensamos em ouvir a voz de Deus, nós imaginamos assim uma luz se acendendo, uma voz como de trovão na tempestade, um vento impetuoso. É assim que nós imaginamos, né? Uma experiência arrepiante. Mas a verdade é que, na maioria das vezes em que nós vamos precisar tomar as decisões mais importantes da nossa vida, vai ser numa conversa, num jantar de sexta-feira, numa segunda-feira aí corriqueira, vai ser no dia a dia, né? Nas nossas vivências. Isto por quê? Porque espiritualidade é andar no Espírito, através de práticas que moldam o nosso coração e nos fazem cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Então, o que nós temos aprendido, né? Nós vimos com a Tati as disciplinas interiores, né? Ela falou sobre o secreto, sobre a intenção do coração, né? Nós devemos vir na igreja, servir, fazer as coisas com intenção. Religiosidade tem a ver com a intenção do coração, né? Por que você faz o que você faz? Depois nós vimos as disciplinas exteriores com o Adriano, que trouxe aqui a ideia do trabalho, né? Que molda o nosso caráter, porque às vezes nós pensamos que preguiça é só não fazer nada, mas não é, é escolher o caminho mais fácil, né? Sem sacrifício. Mas às vezes o trabalho que vai requerer sacrifício, né? Que vai dar trabalho, as pessoas não vão ver, vai parecer que nada está acontecendo, mas é construir o fundamento, a estrutura. Né? Muitas vezes eu passo assim na rua e vejo um empreendimento, aí eu passa mês, eu, gente, cadê o prédio? Não vai subir? O que esse povo está fazendo? Não está trabalhando, não? Mas a verdade é que eles estão construindo a parte mais importante daquele prédio. Né? Eles estão cavando para baixo, fazendo ali o fundamento, a estrutura. Para quê? Para que depois não caia na primeira tempestade. E nós também devemos fazer isso. Né? Esse trabalho com sacrifício vai moldar o nosso caráter. E na semana passada, né, o Francis trouxe as disciplinas comunitárias. Falou da importância da igreja local, né? Como a igreja local é uma resposta de Deus para o espírito deste século, né? O pós-modernismo, que está relativizando tudo, né? Não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, todos os caminhos levam a Deus. E nós, como igreja, lutamos contra isso, contradizemos isso e ensinamos que existe uma verdade absoluta, sim, que é a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é a verdade que guia a nossa vida, que molda a nossa vida, molda o nosso caráter. O Francis falou também, para a gente não fugir das tensões, das relações, não é? Porque a igreja é um lugar de pessoas e, portanto, pessoas problemáticas, começando por mim. Mas nós não fugimos dessas tensões, né? Porque moldam o nosso caráter, nos deixam mais parecidos com Jesus e esse é o nosso objetivo. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a escuta obediente. Nós vamos aprender a ouvir, a reconhecer, a discernir a voz de Deus para nós tomarmos decisões espirituais. Amém? O nosso desejo como igreja é que nós sejamos um povo que conhece a Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos viver diante dele, nos mover na missão dele. Amém? Então, dada esta longa introdução, vamos para o nosso conteúdo. O texto base que nós vamos ler hoje está em Deuteronômio 6, do versículo 1 ao 12. Como é um texto longo, eu vou ler sozinha e vocês acompanham aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus
e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, só para a gente contextualizar aqui, em Deuteronômio, o povo já estava ali às portas da terra prometida. Eles estavam acampados nas planícies de Moabe, a este do Rio Jordão, e eles estavam prestes a atravessar para entrar e possuir e conquistar Canaã. Sendo que a geração que saiu do Egito e ouviu as leis de Deus lá no Monte de Sinai, morreu no deserto. Essa aqui já era a segunda geração. Era o povo que realmente ia lutar, invadir e conquistar a terra. E aí, Deuteronômio significa, em grego, literalmente, segunda lei, ou repetição da lei. E em hebraico significa palavras. Então, aqui, Deuteronômio são as palavras que Moisés repete. Por exemplo, no capítulo 5, um capítulo antes do capítulo que nós lemos, Moisés repete os 10 mandamentos. E por que ele precisou repetir toda a lei, tudo que Deus tinha falado lá no Monte Sinai? Porque já era a segunda geração. E ele queria garantir que essa segunda geração ia manter-se fiel também, que eles iam cumprir e manter a aliança que o povo, que os seus pais tinham feito com Deus. Ok? Então, Moisés sabia que quando eles entrassem nessa terra maravilhosa, que mana leite e mel, que tem casa boa, cidade grande, coisas que eles nem edificaram, não fizeram nada para ter, eles sabiam que eles corriam o risco de esquecer o Senhor. Estavam lá se fartando, desfrutando de tudo, ainda por cima iam estar rodeados das outras nações, nações que não conheciam um Deus único e verdadeiro. Eles tinham vários deuses, então ele precisava lembrar o povo que só existe um Deus, é para cumprir os mandamentos, essa é a aliança, e para eles não esquecerem o Senhor, ok? Então, no capítulo anterior, ele recapitula os 10 mandamentos. Vamos recapitular juntos também? Nós temos que conhecer os 10 mandamentos, né, meu povo? Vamos lá. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Não tomarás o nome de Deus em vão. Guardarás o sábado, honrarás pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Dei aqui uma recalchutada, uma resumida para a gente ler. Não é para cobiçar nada, hein, gente, do próximo. Aí, no capítulo 5, depois dele recapitular ali as leis, ele vai fazer uma exortação muito clara ali no último versículo, no versículo 32. Ele vai dizer assim: portanto, sejam cuidadosos e façam tudo que Adonai, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Sigam tudo que Adonai, o seu Deus, ordenou a vocês, para que vivam, tudo vá bem com vocês e vivam muito tempo na terra que passam a possuir. Em algumas versões, esse comecinho, sejam cuidadosos e façam tudo, vai dizer, observai para agir. Então, eles tinham que observar as leis de Deus para que não se desviassem nem para um lado
e nem para o outro. Era para seguir tudo que Deus estava falando, ordenando nas suas leis. Então, um exemplo prático para nós entendermos o que são os mandamentos de Deus. Se nós imaginarmos, por exemplo, um GPS. O GPS vai dirigir o carro para vocês? Não, são vocês que vão dirigir, certo? Estou aqui conduzindo meu carro. Aí, o que eu faço? Eu tenho um destino para chegar, certo? O que eu faço? Dou uma desviada. Eu acho que se eu pegar esse caminho aqui, eu vou chegar mais rápido. Acho que vai dar bom se eu for por aqui. O GPS está falando, vai por aqui. Então, não. Acho que é melhor dar uma desviada, que vai dar bom. O que o GPS vai fazer por mim? Ele não vai me obrigar a voltar aqui para o caminho, né? Mas ele vai recalcular. Eu me desviei, ele recalcula. Ele fala, volta, é aqui o teu caminho, o teu destino é ali. Então, volta, vem para cá. Aí, outro exemplo que a gente pode, outra comparação. O trilho do comboio. Para que o trilho do comboio existe? Para que o comboio se permaneça ali e vá e chegue no destino dele. Sem desviar, sem errar o caminho. Isso é os mandamentos de Deus. Eles estão aqui, gente, para nos dar direção, para nos mostrar qual é o caminho. E se nós nos desviarmos, o GPS dá uma volta, vem para cá. Você tem um destino, você tem um lugar para chegar. Não sai desse caminho. Então, os mandamentos de Deus não é para tirar nossa liberdade. É para nos manter no caminho do Senhor. Amém? Graças a Deus pelos mandamentos de Deus, gente. Então, glória a Deus. Então, o que nós temos que ser cuidadosos e observar o quê? O que é para observar? Os 10 mandamentos. E para que Deus mandou os 10 mandamentos? E quem é que tinha que cumprir os 10 mandamentos? É para o povo temer a Deus e cumprir. Para quem são esses mandamentos? Ele diz, para você, para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Então, era algo geracional. Não era para ficar ali para eles. Eles tinham a missão de passar para frente. E quando? Quando que era para cumprir? De vez em quando? Quando eu estivesse bem? Quando eu estivesse de boa? Quando eu não estivesse chateado com a vida? Não, era para cumprir o tempo todo. Ele diz, olha, é andando no caminho. É quando você estiver comendo, sentado na tua mesa. É quando você levantar, é quando você for dormir, ao deitar. É para cumprir o tempo todo. Enquanto estão vivendo, enquanto estão, caminhando, vivendo a vossa vida. Cumpram os mandamentos. Amém? Ou seja, espiritualidade, né? É o que nós estamos falando aqui. Não é só vir aqui na igreja. Não é só fazer coisas espirituais, sobrenatural. Espiritualidade é um estilo de vida. É viver temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Amém? Aí, no versículo 4 do capítulo que nós lemos, ele vai falar algo que se tornou um dos textos mais importantes para o povo de Israel, que é o Shema Israel. Não sei se eu estou falando com o sotaque certo, mas Shema Israel. Ele diz, ouve Israel. Shema é o ouvir que obedece. Então ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E essa palavra hebraica, Shema, não significa só ouvir, apenas escutar. Ela é ouvir com atenção e interesse, compreender, consentir, concordar. E o mais importante, obedecer. Então, só para a gente entender aqui direitinho o que isso significa. Imaginem que eu estou aqui e tal, e aí eu vejo a Gigi brincando no meio da rua. Só que, de repente, eu vejo que tem um carro se aproximando. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a Gigi. Gigi, sai daí. E ela vai ouvir. O que eu quero que ela faça? Só escute. Fala, minha mãe está me chamando, é verdade. E continue lá? Não, eu quero um ouvir que obedece, um ouvir com ação. Ouviu, sai. Entendem? Esse é o Shema. Shema, ouve e obedece. Ouve com ação, não é só escutar. Ok? Por quê? Porque no hebraico, Shema, essa palavra, significa tanto ouvir como obedecer. É a mesma coisa. Ouvir é obedecer. Ok? Pronto. Então, Shema Israel é o apelo final de Moisés, que nem sequer ia entrar na terra, ele já sabia que não ia entrar, mas ele queria garantir que o povo não perdesse o foco, que só existe um Deus verdadeiro, enquanto eles desfrutavam das promessas da terra.
E aí, logo de seguida, ele emenda. O versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. O que isso significa? Então, o que ele está dizendo? Shema, Israel, Shema. Ouve com atenção e obedece isso aqui. Só existe um Deus. Não há outro. É um. Só existe um Deus. E você tem que amar esse único Deus com tudo que você tem. Com o seu coração. Com a sua mente, com a sua razão, com a sua inteligência, com o seu raciocínio, com a tua alma. É para amar com apetite, com emoção, com desejo, com vontade. E com a tua força. É para amar extremamente, com quantidade, em abundância. É para amar muito, é para amar com tudo. Amém? Então, amar a Deus não é apenas um sentimento. É uma entrega total da nossa vida. Amém? Então, nos versículos seguintes, ele vai dizer, no 6 e 7, que essas palavras estariam no coração do povo, na mente, na razão. E era para eles ensinarem para os filhos e os filhos para os filhos. Na vivência, andando pelo caminho, comendo, aqui, ali, enquanto você dorme, levanta, na vivência. E porque eles iam falar sobre isso enquanto viviam, enquanto faziam as coisas, era na prática, na vivência do dia a dia, eles estariam ensinando isso para os filhos pelo exemplo, certo? Por quê? Porque os filhos não nos obedecem o que nós dizemos, eles obedecem o que nós fazemos. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, certo? Então, eles não vão aprender espiritualidade quando eu mandar eles lerem a Bíblia. Eles vão aprender espiritualidade, sabe quando? Quando eles me verem perdoando alguém. Quando eles olharem para mim, a gente vai aprender o que é espiritualidade mesmo, quando ela olhar para mim e ver que eu estou consultando o Senhor antes de tomar uma decisão. Eu estou perguntando para Deus, é para fazer isso mesmo, Senhor? É com exemplo. É enquanto eu faço, eu pratico, eu obedeço às leis de Deus, os meus filhos estão aprendendo. Enquanto eu estou comendo, eu estou agradecendo, Senhor, muito obrigada por essa comida. Porque se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria forças para trabalhar, o ar que eu respiro, eu não estaria aqui, eu não teria. Obrigada, Senhor. E ela vai aprender. Nossa, olha como minha mãe é grata, ela reconhece que vem de Deus. Ela está aprendendo, a gente já ora na hora do almoço. E ela fala, obrigada, papai do céu, pela comidinha. Ela já sabe que quem deu foi o papai do céu. Amém? Então, eles aprendem enquanto vem a gente praticando. Aí, o versículo 10, Moisés vai nos lembrar da promessa, né? Deus basicamente está dizendo assim para o povo. Olha que interessante, gente. Deus está dizendo assim para o povo. Eu vou te dar grandes e boas cidades que tu não edificaste. Eu vou te dar casas cheias de coisas boas que tu não encheste. Poços abertos que tu não abriste. Vinhais e olivais que tu não plantaste. Vamos deixar muito claro que não foi a tua força, não foi o teu braço forte, não foi a tua capacidade, tá? Não foi a tua inteligência, a tua estratégia. Estava tudo pronto. Eu estou te dando sem você ter que fazer nada. O que é isso, gente? Graça. É graça de Deus. Ele deu porque Ele quis. Não foi porque eu mereci, porque eu fiz alguma coisa. Ele estava dizendo para o povo. Não foi a força do teu braço. Aí vem o alerta no versículo 12. Agora, quando você receber tudo isso desse jeito, de graça, sem ter feito nada para merecer, e quando você estiver lá desfrutando e se fartando de tudo que eu te dei, não esquece, guarda-te, presta atenção, vigia, guarda-te. Não te esqueças que fui eu, o Senhor, que te dei. Fui eu que te dei e fui eu que te tirei lá da terra da escravidão. Fui eu que te tirei do Egito. Quando você estiver se fartando, não esquece. Esse é o alerta. Porque graça não elimina responsabilidade. Graça exige memória, gratidão e temor a Deus. Então vamos trazer isso para nós? Nós também éramos escravos do pecado. Nós também estávamos na terra de escravidão, que era o pecado. Nós fazíamos o que o pecado mandava a gente fazer. Nós éramos escravos. E qual foi o maior bem que Deus nos deu?
Ele próprio, o acesso a Ele. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus me deu de novo o acesso a Deus. Me deu paz com Deus. Por quê? Porque a ira de Deus estava sobre mim. Eu estava escrava do pecado, eu estava longe de Deus e a ira de Deus estava sobre mim. Mas Jesus, quando morreu naquela cruz e pagou o preço no meu lugar e ressuscitou dos mortos e vive eternamente, o que ele fez por mim? Ele voltou a me dar o acesso a Deus. Hoje eu tenho paz com Deus. Eu posso me achegar a Deus. Eu posso entrar na sua presença. E foi por algum esforço? Foi alguma coisa que eu fiz? Eu fiz alguma coisa para merecer? Eu estava lá me lambuzando no pecado. Foi graça. Não foi a força do meu braço, não foi o meu esforço, não foram as minhas obras, nem sequer a minha obediência que me concedeu a salvação. Foi graça. Ele me deu porque Ele é bom, porque Ele quis. Foi graça. Mas graça elimina minha responsabilidade. Agora que eu recebi, qual é o alerta que eu tenho? Eu recebi desse jeito, de graça. Mas agora presta atenção, Débora. Agora que você está desfrutando da salvação, do acesso a mim, do maior bem que eu te dei, lembra-te, fui eu que te tirei da terra da escravidão. Fui eu que te dei não só a salvação, mas tudo que você tem. Fui eu que te dei. Amém? Quantas vezes a gente olha para uma conquista e pensa, nossa, aqui foi a minha inteligência. Foi a minha estratégia, a estratégia do grego. Eu sou muito top. Foi a força do meu braço. Foi, ó, eu sou top. Mas aí o Senhor vai nos lembrar. Ei, fui eu que te tirei da terra do Egito. Fui eu que te dei tudo que você tem. Agora teme ao Senhor, Israel. Teme ao Senhor. Serve o Senhor. Não é para seguir os outros deuses. Eu não posso deixar a idolatria, os outros deuses conquistarem o meu coração. Agora que eu recebi tudo que vem do Senhor, eu preciso ser grato a Ele, reconhecer que veio dEle. Eu não posso adorar outros deuses. Existe só um Deus, ó Israel. Shema, ouve. Amém? Então, resumindo esta primeira parte, para ouvir a voz de Deus, eu preciso conhecer a Deus, conhecer os mandamentos de Deus. E eu preciso colocá-los em prática. Quando? No meu dia a dia. Sempre. O tempo todo. Enquanto eu vivo, eu preciso ler a Bíblia diariamente, meditar na sua palavra, enquanto eu estou comendo, enquanto eu estou andando no caminho, enquanto eu estou acordando, indo dormir. Né? Eu tenho que colocar um sinal na minha mão, em frente dos meus olhos, nas portas, nas paredes, em todo lado, para eu não esquecer o Senhor, não esquecer os seus mandamentos. Amém? E quando eu fizer isso, eu vou me familiarizar com Deus. Eu vou conhecer o jeito que Ele pensa. Eu vou conhecer os gostos dEle, a maneira como Ele faz as coisas, como Ele age, o que Ele sente, o que Ele deseja. Eu vou entender qual é a missão de Deus na Terra. Eu vou entender como Ele está fazendo as coisas, como Ele está se movimentando, qual é o propósito dEle para a humanidade. O que Ele está querendo, eu vou conhecer a Deus. Eu vou conhecer a sua missão. E aí eu vou poder dizer como Jó. Antes os meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu conheço de verdade. E quando que ele falou isso? Depois de passar por uma barra, né? Pelo momento mais difícil da vida dele. Mas ele pode dizer, agora eu te conheço de verdade. Então, para ouvir e discernir a voz de Deus, eu primeiro tenho que conhecer a Deus, né? Porque nós estamos aqui hoje para aprender a ouvir a voz de Deus, certo? Para ouvir a voz de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso de intimidade. Preciso me familiarizar com Ele. Tá bom, Débora, mas aí, como é que eu ouço na prática? Vamos lá, na prática aqui. No meu dia a dia, eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa, eu quero ouvir a voz de Deus. Como é que eu faço? Aí, eu me lembro aqui de Jesus dizendo que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem não é ovelha não crê em Jesus. E por isso não consegue reconhecer a sua voz. Mas quem é ovelha, ouve, reconhece e faz o quê? Segue. O pastor diz, bora, é pra cá. Vou pra cá. Bora pra esse lado. Eu vou pra esse lado. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E o que esse bom pastor maravilhoso faz pela ovelha, gente? Ele dá a vida pela ovelha. Ele dá vida eterna para a ovelha. Ai,
bom pastor maravilhoso, Jesus Cristo. E esse bom pastor, gente, tem algo a falar em todos os aspectos da nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que esse bom pastor só tem algo a falar nas questões da igreja. Nos departamentos, como é que eu vou servir aqui, o que eu faço aqui na igreja, no domingo, como é que eu faço? Porque a gente tem essa mente fragmentada, a gente não entende muito bem, a gente separa, né, o que é espiritual, o que não é. A gente não entende o que é verdadeira espiritualidade. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão no nosso dia a dia, uma decisão corriqueira, a gente vai falar, não, Jesus não tem nada a falar sobre isso, deixa eu tomar as minhas decisões seguindo os meus padrões, os padrões que todo mundo segue, né? E aí, como o Francis falou na semana passada, por exemplo, quando a gente vai, alguém pensa em mudar de país, ele vai fazer o quê? O que ele vai considerar? A segurança, a situação financeira, se tem um bom trabalho lá, se tem uma boa escola para o filho, e essas coisas são todas importantes e você precisa considerar tudo isso, como é óbvio. Mas a gente esquece uma coisa muito, muito importante, que é, antes de tomar essa decisão, consultar o Senhor, porque Ele tem algo a dizer sobre isso. Ele tem algo a dizer sobre o meu dia a dia. Ele tem algo a dizer sobre as decisões que eu tomo. Todas as decisões, todas. Porque Ele quer que eu medite na palavra de Deus enquanto eu ando, enquanto eu como, enquanto eu estou no caminho, enquanto eu deito, enquanto eu levanto. Porque Ele tem algo a dizer em todos esses momentos da minha vida. O Evangelho tem algo a dizer em todos os momentos da minha vida. Esquecemos que precisamos, antes de tudo, ouvir a voz de Deus, saber qual é a opinião dEle. Perguntar, isso faz parte dos teus planos para a minha vida? É para aí que o Senhor quer me levar? É esse o caminho que o Senhor quer? Essa é a tua missão para mim? Ok. Aí você vai me dizer, não, mas olha, eu, por exemplo, eu quero a vontade de Deus. Eu não quero ir para onde eu quero. Eu quero realmente cumprir a vontade de Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas como é que eu faço para saber? Na prática, Débora, vamos lá. Na prática, como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu vou ter que te dizer. Você precisa conhecer os princípios de Deus, porque Deus usa os seus princípios para falar contigo. Os princípios de Deus, os princípios bíblicos. Quais são os princípios bíblicos? O que isso quer dizer? Ele tem em conta os propósitos dele, a missão dele. E ele usa os aspectos da nossa vida para cumprir isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que eu me encaixo no plano de Deus. Não é Deus que se encaixa nos meus planos. Amém? Eu preciso conhecer o plano de Deus de modo a me encaixar nele, ao invés de dizer, Senhor, abençoa os meus planos, faz do meu jeito e faz o que eu quero. Certo? Ele é o Rei dos Reis. Amém? Na maioria das vezes, nós vamos ter que nos guiar pelos princípios, pelo que nós conhecemos de Deus, da sua vontade, dos princípios bíblicos. E o que vai acontecer? Uma experiência em que você tem aquela convicção, porque enquanto você conhece os princípios bíblicos, o trabalho do Espírito Santo é te dar convicção interior. Você conhece Deus, você é familiarizado com Ele, lembra? Como você medita ali todo dia, você está familiarizado, você sabe o que Ele sente, o que Ele quer, o que Ele está fazendo. E aí o Espírito Santo vai te dar uma convicção interior de para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. É assim que funciona. E uma experiência que você tem, que você ouve a voz de Deus e funciona, flui, vai te dar mais convicção para a experiência seguinte. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo para vocês entenderem. O que isso sucede? No meu antigo trabalho, não é onde eu estou hoje, onde eu trabalhei antes de ir para onde eu estou hoje, o que aconteceu? Abriu uma vaga e eu e uma colega minha nos candidatamos para essa mesma vaga. E aí nós fomos e a gente ficou, vamos ter que competir uma com a outra, que chunga, porque a gente era bem amiga, assim, a gente gostava muito uma da outra e tal. Mas aí o que aconteceu? Nós duas fomos chamadas na entrevista. E aí ela falou assim, né, mais pessoas se candidataram, mas ficou entre nós duas. E aí ela assim, e agora, não sei o quê, só vai ser uma das duas, não sei o quê. E aí me veio aquela convicção interior, a voz do Espírito, me dizendo, fala para ela que vai entrar você e ela, porque eu tenho um plano nisso aí. Eu quero que vocês trabalhem juntas, porque eu quero me revelar a ela, através de ti. E eu, mas Senhor, só tem uma vaga aqui dentro de mim. Senhor, só tem uma vaga, é um edital, como é que vamos entrar nós duas? Não tem jeito, Deus.
Fala para ela que as duas vão entrar. Fala. E eu, mas já pensou se isso é coisa da minha cabeça? Eu falo com ela e eu envergonho o teu nome, não vou falar nada. Eu tô ficando maluca. Falei? Não falei. O que aconteceu? Fomos para a entrevista e eles falaram, pois é, queremos as duas. Só tem um edital, nós vamos abrir mais um edital, mas já é de uma das duas. Tem que ficar público, mas já é de uma das duas e vão entrar as duas porque a gente quer as duas. Aí eu, ai, amiga, você acredita que Deus já tinha me falado? Ela, claro que eu não vou acreditar, tonta, você tinha que ter me falado antes. Mas aí eu fiquei, toma, falei, ai, gente, eu ouvi a voz de Deus e não fiz, caramba. Não reconheci, eu não discerni. O que aconteceu uns meses depois, ali, naquele mesmo trabalho, minhas colegas sumiram lá um documento que era tipo, muito importante, valia muito. E aí veio aquela voz de novo, gente. Fala para elas, eu nunca tinha visto aquele documento na minha vida. Eu só soube que tinha sumido e estava uma tensão no laboratório. E elas já tinham procurado em todo lado, estava tenso lá, os chefes bravos. Aí a gente estava descendo para o almoço e Deus, fala para elas que eu vou te mostrar onde é que está esse documento. E eu, Senhor, já pensou? Se é coisa da minha cabeça, eu vou envergonhar teu nome. Aí ele, você vai fazer de novo o que você fez quando você entrou aqui? Eu mandei você falar e você não falou, você vai fazer de novo. Não é a mesma sensação, não é a mesma voz. Reconhece minha voz, criatura. Estou parafraseando, tá, gente? Deus não fala assim. Mas aí eu falei, é verdade. Eu vou falar, seja o que Deus quiser. É teu nome, Senhor. Olha, você que defende seu nome. O Senhor não. Isso foi coisa da minha cabeça, depois do Senhor. Mas vamos lá. Aí eu tô descendo aqui. Ai, meu Deus, eu falo mesmo, mas então me mostra onde tá pra eu ir lá ver. Não, senhora, vai falar e eu vou te mostrar depois. Tá bom. Aí eu peguei e falei, meninas, Deus vai me mostrar onde tá. Quando a gente subir do almoço, Deus vai me mostrar onde tá esse documento. E elas... Tudo cientista, ninguém acredita em Deus. Mas o que Deus estava querendo? Se revelar. Olha os princípios de Deus. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele quer se revelar ao ser humano. E quer usar a minha e a tua vida. Fomos pro almoço. Quando estamos voltando, eu tô convicta. Vamos lá, venham. Deus vai me mostrar onde tá. E elas atrás de mim. Débora, meu maluca, baba. E eu, Senhor, vamos lá, não me deixa envergonhada aqui. É teu nome, vamos lá. Tá, e aí, gente, eu fui. Tô indo, eu, tá, Senhor, onde tá, meu Deus? Me mostra onde tá. E ele, vai. Eu tô andando isso aqui. E elas já tinham procurado 50 vezes onde eu fui. Eu, Senhor, elas já procuraram aí. Vai. Tá. Aí eu levanto aqui uma mesa. O negócio tá... Eu olho um papel assim. Gente, eu não acreditei. Imagina ela. Peguei o papel. É isso aqui? Convicta. Atenção, eu não procurei. Eu não fiz. Não, eu fui diretamente no lugar. Levantei, peguei. É isso aqui? E elas... mas nós já tínhamos procurado aí. Pois é, Deus não falou que ia revelar onde estava? Toma. Deus existe ou não existe? E ela, existe ou não existe? Aí ela, o povo do mundo só pela misericórdia. Ui, Débora, tu és bruxa. Eu, não, queridas. Foi Deus que me mostrou. Eu não falei pra vocês antes de mostrar que ele falou? Que lá no início eu dei aquela vacilada, né? Só falei depois. Mas agora não. Agora eu ouvi a voz de Deus. Eu reconheci a voz de Deus. E eu mostrei pra vocês que ele fala comigo. Eu tenho relacionamento. Eu conheço a voz do meu pastor. Amém? Beleza. Aí você pode me perguntar, né? Débora, mas quais são esses princípios, né? Porque quem não lê a Bíblia não vai conhecer os princípios bíblicos, né? Vai ficar um pouco difícil. Então, para quem não lê e não conhece, você vai ter que fazer o quê? Alguns cálculos. Por exemplo, me surgiu aqui uma proposta de emprego, uma proposta de negócio. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que calcular. Isso é honesto? Isso vai me afastar de Deus? Isso vai prejudicar a minha família, o meu casamento? Vocês entendem? Isso é ouvir a voz de Deus. Levar em conta os princípios dele antes de tomar uma decisão. Sabe por quê, gente? Porque quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, nós estamos sendo arrogantes. Vamos ver o que Tiago 4, de 13 a 15 diz? Põe aí para nós, por favor, Dudinha. Tiago 4, 13 a 15.
É forte. Você está preparado para levar esse tapa na orelha que eu levei? Vamos lá. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deus faz, eu vou parafrasear de novo. Deus está dizendo: quem é você na fila do pão? Querido, você não sabe nem se você vai estar vivo. Você não sabe nem se vai estar respirando. Presta atenção. Não faz os seus planos sem me consultar, sem me perguntar primeiro, sem ter em conta os meus princípios. Tem intimidade comigo, me conhece, se familiariza comigo, para você saber o que eu tenho para a sua vida. E aí você diz: se o Senhor quiser, eu vou para cá ou eu vou para lá. Eu faço isso ou eu faço aquilo. Porque a nossa oração, ela tem que ser como a oração de Jesus. Quem lê a Bíblia vai saber como orar. Porque Jesus nos ensina a orar. Ele diz: quando vocês forem orar, fala assim. É assim que se ora. Pai nosso. Não é meu pai. É para mim. Vim fazer um pedido meu. Porque eu só penso em mim e só quero saber de mim. Meu pai. Jesus diz: Pai nosso. Então vamos considerar o todo? Bora? Pai nosso. E aí o que ele diz? Venha a nós o teu reino. E seja feita a vontade de quem? Tua vontade. Não é minha. É a vontade do Pai. Eu oro: vem o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Se eu leio e conheço a palavra de Deus, em vez de eu orar: Deus, faz a minha vontade, me leva para esse lugar, faz isso daqui para mim, faz esse meu negócio aqui prosperar para mim, como é que eu vou orar? Senhor, para onde o Senhor quer me levar para que o teu reino venha? Qual é o negócio que o Senhor quer que eu tenha para que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu? Vocês entenderam? Eu vou deixar de ir para aqui ou para ali? Não. Eu vou deixar de fazer um negócio? Eu vou deixar de ter uma empresa, de fazer o que eu tenho para fazer? Não. Só que eu vou fazer tendo em conta o quê? Os meus planos egoístas e individualistas? Não. Eu vou fazer tendo em conta a missão de Deus, porque eu conheço Deus e conheço a missão dele. Eu sei para onde ele está se movendo. Amém? Por que acontece, gente? Muitas vezes nós vemos o reino de Deus, né? Porque a gente fala: venha a nós o teu reino. Eu falo: não, eu sou crente. Eu oro: venha a nós o teu reino. Aí o que eu faço? Eu vejo o reino de Deus como se fosse uma energia divina. Aí eu falo assim: eu tenho minha empresa, eu quero que a minha empresa prospere. O que eu faço? O que eu preciso aqui na minha empresa? Eu preciso do reino de Deus. Senhor, vem o teu reino para a minha empresa e faz a minha empresa prosperar. É assim que eu vejo o reino de Deus. Em vez de eu falar: Rei dos reis, é o teu reino. Então, o que eu preciso fazer na minha empresa para que o teu reino venha e seja expandido? Para que a tua vontade seja feita. Vocês entendem a diferença? O que eu tenho que fazer para que eu seja uma resposta do céu aqui na terra? O que significa reino de Deus? É o estabelecimento da vontade, do favor e da graça de Deus aqui na terra. É o estabelecimento do projeto dele aqui na terra. Isso é: vem o teu reino aqui na terra. Seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Eu trago o reino de Deus, o governo de Deus para a terra. Amém? Minha missão é trazer o reino de Deus para a terra. Por quê? Porque a terra foi desvirtuada do favor, da graça e do propósito original de Deus. Lá no Éden,
A terra foi desvirtuada. Mas muito antes de tudo acontecer, Deus já tinha o plano de restaurar todas as coisas e de trazer o reino dele do céu para a terra. Mas eu quero ver o reino dos céus como um escape. Não, Senhor. Faz tudo o que eu quero aqui na terra, me abençoa aqui, meus planos, meus projetos. E depois, no fim da minha vida, eu quero é ir para o céu. E quero andar em ruas de ouro. Ó, eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero é escapar, eu quero é, ó. Sendo que, sabe o que vai acontecer? Não é você que vai para o céu. O céu vai descer. O reino de Deus vai vir. O céu não é um escape. É minha responsabilidade trazer o céu para a terra. Isso significa, venha a nós o teu reino. Resumindo, porque minhas pregações são breves. Nós temos dificuldade de ouvir e de saber a vontade de Deus nas decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa mente está fragmentada. Foi o que nós vimos na semana passada. Nós estamos pensando como o mundo pensa. Nós estamos separando as coisas. Nós estamos relativizando as coisas. A nossa mente está sendo influenciada. Por isso é que a Bíblia vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus e renovar a nossa mente. Porque senão nós não vamos considerar Deus e os seus propósitos, e os seus projetos, e os seus planos. Mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Se eu digo que eu sou filha de Deus, eu tenho que ser guiada pelo... Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se essa é para concluir, se essa é a nossa oração, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, será que Deus não vai nos responder? Será que Ele vai deixar a gente na dúvida? Se eu estou pedindo o reino dEle, a vontade dEle, Ele vai me deixar na dúvida? Claro que não. Ele não vai me deixar sem resposta. Eu vou aprender a ouvir, a reconhecer, a discernir a voz de Deus. E eu vou tomar decisões espirituais, decisões sábias no meu dia a dia. Amém? E essas decisões vão ser baseadas em quê? Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai ser bom. Você não vai sair prejudicado. Vai ser bom para você. Ouvir a voz de Deus não está reservado para pessoas especiais. Deus não escolheu ali um grupinho seleto para quem Ele vai falar. Isso não existe. Quem é que consegue ouvir a voz de Deus? Vamos ver se o povo estava atento. Quem tem relacionamento com Deus. Quem tem intimidade com Deus. Se você buscar a Deus, buscar conhecer a Deus, os seus mandamentos, a sua palavra, a sua vontade, você vai ouvir a voz de Deus. E você vai tomar decisões espirituais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.